Olá amigos do Pode Não Pode, bem-vindos a mais um vídeo da série O Homem de Aço, a série que recontou a origem do Super-Homem, a série escrita e desenhada pelo John Byrne após Crise nas Infinitas Terras. Pessoal, nas minhas mãos está a edição número 42 de Super-Homem, né? Tem um subtítulo aqui, ó, Duelo Bizarro, tá? E uma capa que na verdade não representa a capa original. Deixa eu mostrar para vocês que interessante e de onde vem essa imagem do Clark Kent correndo aqui. Essa imagem vem de uma história da saga Lendas. Essa saga aqui, ó, Lendas, né? A primeira grande saga do universo DC após a Crise nas Infinitas Terras, tá? Vou mostrar para vocês aqui a história onde tá o Super-Homem, aqui o Clark Kent correndo. Olha aqui. Ele correndo aqui, ele está correndo dos feixes Ômega e Darkseid. Então aqui os feixes Ômega, ó, não foram coloridos aqui, eles são vermelhos, tá? Essa edição aqui é uma edição da Panini, Lendas do Universo DC, Darkseid, por John Byrne, tá? Tá ele aqui correndo, e aqui essas montagens da capa das capas da Abril, eu nunca entendi sinceramente qual era o objetivo exato. Que não fosse o que deveria ser, né? Na verdade, eu vou mostrar para vocês como é que é a capa original do Super-Homem, né? Esse primeiro encontro com o Bizarro, que é essa criatura que está aqui de costas. Muito bem, meus amigos, vista a capa, vamos entrar aqui na revista. Olha só. Confronto Bizarro, Super-Homem, Confronto Bizarro. Argumento e arte do John Byrne, arte final do Dick Giordano. Dick Giordano que já trabalhava há um bom tempo já no Super, né? Essa contracapa aqui eu acho espetacular, cara, essa primeira página, né? Vocês podem ver mais uma vez uma arte grande do John Byrne, né? O Super segurando uma armadura, né? E falando, você está ficando descuidado, Luthor. E aí o leitor começa a achar que é o Lex Luthor que está aqui dentro dessa armadura. Por quê? Porque essa é uma armadura clássica do Luthor. Ele utilizava essa armadura aqui antes da Crise nas Infinitas Terras, antes da reformulação, quando ele era o famoso cientista louco, né? O Lex Luthor, ele não era um empresário de sucesso como ele é aqui na reformulação do John Byrne. Então o leitor se pega de surpreendido aqui por essa armadura, né? Eu vou deixar o Lex Luthor caracterizado aqui dentro da armadura antes da Crise nas Infinitas Terras, para vocês terem uma pequena recordação. E aí, para vocês verem como era comum, pessoal, olha só essa action figure aqui. Isso aqui é um Super Powers, tá? Que era fabricado e distribuído pela Estrela aqui no Brasil. Uma linha de action figures dos Super Amigos, né? O desenho dos Super Amigos, né? Tentando dar o foco aqui para vocês verem, tá bem conservada. Esse exemplar aqui é do meu amigo Rodriguinho, tá? Os Super Powers, eles tinham a linha clássica pré-Crise nas Infinitas Terras dos super-heróis, né? Da Liga da Justiça, que eram conhecidos também como Super Amigos pelo desenho. Beleza? Era fabricado e distribuído pela Estrela no Brasil e, se não me engano, era da Kenner lá nos Estados Unidos. Enfim, voltando para a revista, já vimos aqui a armadura do Lex Luthor, já vimos o brinquedo do Lex Luthor. Vamos para a história aqui. A história, vocês já viram o Super-Homem segurando uma armadura, a armadura está vazia e o Super-Homem está no escritório do Lex Luthor, tá? Acusando o Lex Luthor de ter enviado para ele de ter direcionado a ele esse ataque, né? A armadura, quem estava utilizando era um funcionário da LexCorp e esse funcionário atacou o Super-Homem. O Super-Homem está dizendo que é óbvio que foi o Lex Luthor tira o corpo fora, ele tem provas documentais de que os itens da armadura, que todos eles foram fabricados pela LexCorp, foram roubados. O Super-Homem acaba desistindo e vai embora, né? Na sequência, o Luthor vai até um cientista, né? Um cientista chinês chamado Tang, e a gente descobre aqui que já se passaram 2 anos pelo menos 2 anos, né?
desde o último encontro entre o Super-Homem e o Lex Luthor. Mais pra frente aqui nessa edição a gente vai ver que é mais ainda do que isso, tá? No diálogo entre o Tang e o Luthor a gente descobre que o Luthor não sabia que o Super-Homem era um alienígena. Aqui que ele descobre. Por quê? Porque o Tang está fazendo uma réplica do Super-Homem. E ele fala pro Luthor que daria certo o experimento, porém deu errado porque o Super-Homem é alienígena e o Tang não conseguiu replicar alguns elementos alienígenas da composição genética do Super-Homem. Entendeu? Enfim, quando a cópia sai do forno, por assim dizer, né, o Luthor fica impressionado, ele acha que é perfeito, só que dá o problema que o Tang tinha falado, né? A cópia não funciona, ela cai, ela tomba e começa a cristalizar, tá? O Luthor fica furioso, obviamente, e a história corta para um diálogo entre a Lois Lane. Vocês podem ver que ela tá com o cabelo mais curto aqui, de uma história para outra, já mudou, né? A Lois Lane está conversando com a irmã dela, Lucy, que é uma aeromoça que está cega após um ataque químico, né? Um ataque terrorista com produtos químicos. Ela ficou cega por conta disso. A gente não recebe mais detalhes sobre como isso aconteceu, a história não dá esses detalhes pra gente, tá? Enfim, a Lucy tá extremamente deprimida, tá? Ela tá com uma depressão bem forte porque ela não tá conseguindo se adaptar à questão da cegueira. Logo na sequência, a gente descobre que a cópia do Super-Homem tá atuando. E tá atuando como Super-Homem pela cidade, né? Ninguém tá sabendo de nada. A cópia tá andando por aí, né? E a gente só vai ter o confronto entre o Super-Homem e a cópia algumas páginas depois. Antes disso, olha só que interessante. Eu tinha falado que a Lucy Lane, a irmã da Lois, estava com uma depressão muito forte, e a gente tem uma cena bem pesada aqui. A Lucy ela começa a se considerar inútil para a carreira dela, né? Da carreira de aeromoça que ela escolheu, né? E ela resolve tomar a atitude mais drástica possível, e ela salta da sacada da Lois Lane, né? Ela tenta o suicídio. Isso é muito, muito pesado, tá? Só que por sorte a cópia do Super pega ela no ar. A cópia pega ela no ar, ela reclama: Super-Homem, por que você não fala nada? Por que você está tão empoeirado? Né? Guardem essa questão da poeira, tá? Enfim, e aí corta para a edição do Planeta Diário, tá? Na edição do Planeta Diário, o Jimmy fala que tem um cara esquisito nas ruas de Metrópolis, que ele assaltou uma loja, roubou uma loja, né? Para pegar um terno barato, né? O Clark acha isso esquisitíssimo, ele consegue ver a criatura com a visão dele, né, lá de cima da edição, e vai partir para o confronto, né? E aí finalmente está aqui, nesse quadrinho aqui, o confronto inicial entre o Super e o Bizarro, né? Eu acredito que a Abril tenha errado aqui na coloração, tá? Essa cor de pele aqui na mão e no rosto do Bizarro, eu acho que aqui já era para estar branco já. Eu nunca vi a edição original da revista, mas eu acredito que tenha sido um problema assim na edição, na gráfica, tá? A mão aqui dele tá branca já, tá vendo? Enfim, e o Super-Homem tenta fazer alguma coisa e o Bizarro dá-lhe um soco monstruoso, tá? Dá porrada no Super-Homem e bate como o Super-Homem nunca apanhou, ok? Ele vê a loja de longe, ele resolve incinerar o Bizarro, né? Para que ela não veja a criatura trajada como Clark Kent e Super-Homem ao mesmo tempo, para não causar nenhum tipo de desconfiança na luz, né? E depois que o Bizarro queima aqui, ó, nesse quadrinho aqui, ele finalmente fica com a tonalidade do uniforme, com a tonalidade definitiva, né? Com esses tons bem mais escuros aqui do amarelo, azul e vermelho, tá? Enfim, e aqui tem um quadrinho importantíssimo. Quando o Super-Homem está se recuperando aqui de ter apanhado pro Bizarro, o monstro pega a Lois e sai com ela voando, tá? E dá um beijo nela aqui, olha. E aqui tem um quadrinho importantíssimo, que é a Lois falando que há 5 anos ela sonha em ser beijada pelo Super-Homem, ou seja, passaram 5 anos entre a edição número 39,
que traz o primeiro encontro da Lois com o Super. E essa aqui que é a 42? 42, tá? A gente teve a reportagem do século, Uma Noite em Gotham City, Inimigo Meu e agora essa aqui, tá? Passaram-se 5 anos. Isso é muito importante para a gente poder ficar situado no tempo do Super-Homem em Metrópolis, ok? O Super-Homem vai atrás da Lois e do Bizarro, a briga continua e mais um quadrinho importantíssimo. O Super agora ele pensa, cara, eu nunca lutei com alguém tão forte, né? Vamos ler esse balãozinho aqui para vocês. Nunca lutei com alguém tão poderoso quanto eu. Peguei o hábito de segurar os golpes. Isso aqui é importantíssimo, porque realmente é a primeira criatura super poderosa que o Super-Homem enfrenta, né? É o Bizarro. E esse hábito dele de segurar os golpes acaba prejudicando ele numa luta mais séria, né? Enfim, o Super-Homem aqui começa a fazer uma análise do pó, da poeira que está saindo do Bizarro, né? E descobre que ele não é orgânico, que ele é uma espécie de androide. E aí decide partir com tudo para cima do Bizarro e estoura o Bizarro completamente. A composição química do Bizarro, a poeira, acaba acertando ali a sacada toda da Lois, acerta a Lois e acerta a Lucy, e a Lucy volta a enxergar, né? O Super-Homem desconfia que o Bizarro saberia disso, né? Ele sabia que se ele se desfizesse, a Lucy voltaria a enxergar, né? Então é basicamente isso. Eu acho essa história, pessoal, fraquíssima, tá? Essa do Bizarro, ela tem elementos interessantes, só que acontecem várias coisas que deixam o leitor boiando, né? Essa situação da Lucy, como é que ela ficou cega, a gente fica super curioso, né? Eu não me importo com o tempo ter passado, né? Tem uma diferença de 5 anos entre uma revista e outra, porém me importa muito sobre essas questões que ficam no ar, tá? Isso aqui da Lucy estar cega e a gente não saber como, pra mim é inaceitável, cara. Eu acho isso muito chato, tá? Vamos falar mais um pouquinho dessa revista então. O miolo, mais uma vez, um miolo misto, tá? A gente tem uma história aqui da Mulher Maravilha, mais uma história da Mulher Maravilha do George Pérez, uma história muito legal, a Epopeia do Medo. A gente vai falar sobre essa história em breve, tá? E tem a estreia aqui, pessoal, do Capitão Átomo, tá? Tem uma história aqui do Capitão Átomo, Projeto Capitão Átomo, que começa a contar a origem do Capitão Átomo, que é uma origem repleta de mentiras, tá? Que a gente vai ver isso também no futuro. Ok, pessoal? Então esse aí foi o penúltimo capítulo de O Homem de Aço. O próximo vídeo a gente vai tratar do último capítulo, beleza? Me digam aí o que vocês acharam dessa revista, digam aí nos comentários o que vocês acham do Bizarro e etc e tal. Falou? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.